Mais um prazer estar aqui com vocês. Vou ver se eu faço um videozinho aqui. Primeiro contando às vezes, né? Coisa que já repetiu, mas eu converso aqui fora e às vezes também vejo no YouTube, mas eu prefiro comentar do que aconteceu aqui fora. E tem a respeito da morte de Adão, que aqui no caso eu sempre digo para vocês, que aponto Jesus para vocês entenderem entre a carne e o espírito e a carne. Por quê? Porque muitos dizem, sou um ser material. Aí ser material e depois vai querer ensinar a Bíblia, vai dar problema. Por quê? Porque é igual em Romanos 8,7 diz o porquê, né? Romanos 8,7 diz o porquê. E mais para baixo vai dizer que a lei de Deus é diferente, é claro, né? Aí o que acontece? Daí vão pecar contra Deus quando fala de Deus, porque a carne limita, como é que é? Milita, sei lá como é que é o nome? Contra Deus. O Deus vida. Para você saber a lei de Deus vivo, essa lei tem que tá em você. Não está vivo? Se está vivo, mesmo que você esteja morto mentalmente para o conhecimento da verdade, então é por isso que vem o mandamento para observar o quê? Se diz não matarás, não pode jogar essa culpa para Deus. Quando lê a Bíblia é porque Deus mandou fogo e tal, matou meia dúzia. Tem que saber o Deus de quem. Porque quem falou isso, no caso, é o homem mortal, né? O homem que é descendência de Adão morto mesmo, se faz como carne, justamente onde tem a índole, né, do bem e do mal, onde está a lei de morte, né, a lei da morte. E é dessa lei que Paulo fala a respeito da graça. Não é o mandamento nem a lei que está lá. Aquela que está lá é para justamente observarem. Mas aqueles que diz que é carnal, se diz que é carnal aí, como vale dizer lá em Romanos 8,7. Aí vai pecar contra Deus, porque aí ele vai aceitar que Deus destrói, vai aceitar que Deus é fogo consumidor, vai aceitar que Deus faça uma opção de coisa dessa. Até uma vez eu fiz um vídeo que o rapaz tinha essa mentalidade. Aí ele estava vendo a televisão, aí o cara tinha matado uma criança. E ele se aborreceu. Esse cara tem que morrer e tal. Eu falei assim, cara, mas o Deus que você segue, você diz que Deus destrói e tal, esse cara está fazendo obra de Deus. Ele, não, mas não. Eu falei, tá sim, o Deus que você está seguindo é. Então, para você ver como é que são as coisas. Então, se ele está contra isso, como é que vai botar isso a favor de Deus? Ele está contra o homem que matou, e depois vai a favor que Deus matou. Está entendendo? É esse que tem que se livrar. Então, qual é a lei de Deus dentro de cada um? Não está vivo? Estou mesmo morto mentalmente ainda, mas uma vez que a árvore da vida lá, que eu mostrei lá, que está no meio, botar uma plaquinha lá, né, o vídeo que eu fiz passado, isso aí tira você dessa morte, porque essa é a morte que está sobre todo mundo. Entendeu? Depois tem que ir para a criação. Depois eu vou explicar na criação, que quem passar agora por aí da árvore da vida vai ver o que aconteceu. Então vai entender melhor. Então o que acontece? Então Gênesis aqui, como eu falei então, vou voltar aqui ao assunto, Jesus então é aquela luz e tal, e estava naquele corpo material, não é isso? Então Deus enviou seu filho, né, à carne de pecado. Entendeu? Aquele pecado morre na cruz e esse outro corpo espiritual, que ele é luz e mente tudo, então aparece para Paulo. Então o primeiro lá em Adão era assim, forma um homem do pó, então o corpo todo morto, mente tudo, isso é a morte. É Deus dando vida ao mortal, o morto, entendeu? A morte, o ministério da morte, vamos botar assim, o reino da morte. Mas para que a vida nela, que somos nós, né, num corpo que estava morto, mas a gente faz ele viver automaticamente, isso é poder de Deus, entendeu? Não é glória de ninguém. Aí, só que não poderia dar ouvido, né, justamente a esse fruto do bem e do mal, entendeu? Aí senão você ia passar a se vestir dessa treva aí, né? Dessa escuridão aí, junto na carne, e seu corpo de luz ia ficar de lado, você não ia ter acesso. É como se fosse assim.
Aí o que acontece? Então aí Adão morre. Aí essa morte, né, no caso, durou até quando, né? Estava lendo aqui em Romanos 5,14, aí diz, porque a morte reinou, ó, desde Adão até Moisés, para você ver, né? Em Romanos 5,14. Então, reinou até Moisés. E por que então parou em Moisés? Ué, morreu. Se reinou até Moisés, o que aconteceu, né? Aí, vai dizer aqui então, deixa eu ver aqui, aqui eu já me perco, é por isso que eu não gosto de escrever, eu não gosto de escrever porque eu me perco. Não adianta não, eu vou tentar ver se eu lembro e vou falando para vocês. Então a morte ele termina ali, por quê? Por causa da lei, né? Aí vem a lei que é para combater a. Eu estou até tentando aqui achar. Deixa eu ver aqui, como. Depois não adianta não, porque aí eu não consigo ler, não adianta, é um problema. Então, mas você já sabe. Então, o Romanos 5,14 você já sabe e tal. Então, dura até Moisés, ok. Mais para baixo, no versículo mais adiante, então vai dizer que aí vai mostrar o porquê que durou até Moisés, que aí vem a lei, tá entendendo? Aí vem a lei, sem lei não podia, né? Eu esqueci a palavra se dá do pecado. Aí o que acontece? Então é por isso que vem até aí. Mas aí depois, então, né, aí que vem a história de Jesus e tal, vendo o corpo de pecado e tal, de vence isso aí tudo e tal. Tudo bem. Mas é só um trechinho que eu estou dando aqui, mas eu queria falar mesmo é o seguinte, o amigo aqui fora prega e fala da graça, mas é contra a lei, ele fala, a lei, rapaz, essa lei, quem está debaixo da lei está debaixo de maldição, ele pega o que Paulo disse. Aí eu falo assim, mas vem cá, e o que é maldição? Esse aqui é o problema. Eu falo, tá bom, quem está debaixo de lei está debaixo de maldição. E o que é maldição? A maldição qual é? Não está escrito lá no antigo, lá, que eu não sei qual é o capítulo, mas quem lê Bíblia já sabe. Eu falei, não está escrito lá que bendito sois quando ouve. Ó, bendito sois quando ouve. Quer dizer, ele te fala alguma coisa, ele é bendito, mas quando você ouve, então você é obediente. Entendeu? Então fica aí o bendito como a pessoa obedeceu e isso ficou bendito a ele. Então tá legal. Agora, se ficar maldito o que ele disse, te ensinou, o que é que acontece? É isso que eu estou falando. Né? Eu tento explicar essas coisas, mas é difícil saber. Então você faz então aquele que está te dando a palavra ali, você torna ele maldito, porque você não deu ouvido. Então, maldito, fica maldita essa palavra. Então, você é desobediente. Então, maldito se refere à desobediência. E ainda faz quem te deu o que é bom, você ainda faz maldito. Faz maldito que você não deu ouvido. Então, você fica assim com esse nome, desobediente se referindo a maldito, debaixo de maldição. Debaixo de desobediência não obedece. Então, isso é só uma visão minha, é o modo que eu vejo. Né? Vocês são sábios, vocês sabem que né, eu não estou botando aqui com regra, é assim, não. Eu estou mostrando o que eu vejo. Aí eu coloco do jeito que eu vejo. Entendeu? Aí o que eu chamo a atenção de muitos porque às vezes eu não concordo com certas coisas, né? Porque o cara tem estudo, aí eu fico aborrecido com isso. Pega contra Deus o tempo todo. E, né, querendo apertar os outros, dizendo, e tal, o negócio do mas não sei o que lá, e depois fala que Deus destrói e tal, aí quer dizer, cadê o mandamento que guarda, né? Então esse rapaz ele dizendo, não, mandamento, tal que lei, lei quem está debaixo de lei está debaixo de maldição. Aí tudo bem. Eu falei, então agora você sabe o que é maldição, é desobediência, então vamos falar no modo certo. Quem está debaixo de lei está desobediente. É isso? Agora só tem o seguinte, a lei que Paulo fala não é essa lei. Não é essa lei, o mandamento, é isso que você tem que entender. Porque se eu não estou enganado, eu não sei se eu escrevi aqui, aqui é Gênesis, eu não sei, deixa eu ver aqui onde está. Acho que é
Romano 2, sim, Romanos 8:2. Então, Romanos 8:2, o que é que Paulo vai dizer? É que em Cristo Jesus existe a lei do espírito de vida. É aquilo que eu falei com vocês. Vocês olham para a vida em vocês veem que pode ter porco, animal imundo, pode ter o que tiver que nego acha que é imundo. A vida não discrimina isso. A vida não sai dele por causa disso. Ah, negro e tal. A vida não sai do negro. Se ela não gostasse do negro, saía dele. Ah, se não gostasse do branco, saía do branco. Se não gostasse do porco, saía do porco. Se da vida tudo, não discrimina. O cara mata o outro ali e tal, mas ele continua vivo, mesmo morto de mentalidade, com a morte de Adão, mas está vivo, entendeu? E ele é imortal, mas está um morto imortal ali, está pronto a acordar, a ser ressuscitado para a vida, né? Para o conhecimento, entendeu? Até dei lá o segredo da árvore da vida, que é a plaquinha que nós colocamos na placa da árvore da vida, e Deus nunca deu essa ordem, não coma a do meio, nunca deu. A mulher é quem dá ouvido à índole de dentro de si, entendeu? Que seria justamente do material que se ergue do mar, que era chamado, o pessoal chamava, botou esse termo, para não ser descoberto, né? Mas ergueu do mar, claro que foi o solo. E dentro do solo tem uma índole, tanto é que eu contei que Deus chamou aquela terra que se pensava, está sem forma e vazio, Deus deu forma, deu vida. Não, aquela terra não é isso. Aquela terra é uma palavra vazia, de grande profundidade, né? Um abismo de vazio com as trevas por sobre ela, mostrando para onde ela ia. Parece o solo, né? Do mar e tal. Ergue do mar, que é chamado de serpente, quando os vulcões também abriam, pouco David chamava de dragão. Então esse termo entrou para se falar de alguém que tem essa índole toda, que traz transtorno para a humanidade, para as pessoas. Entendeu? O governo, etc. Então, aí o que acontece? Aí então eu estava, até já quase esqueci. Esqueci um pouquinho. Mas então essa índole, né, a mulher deu ouvido a essa índole. E o que é que acontece? Que se refere justamente à árvore do bem e do mal. Que dá esses dois frutos, ali está a luz e as trevas trabalhando junto. Na criação é a luz e as trevas que está ali. É uma história para mostrar os dois lados, entendeu? E mostra também que os dois estão em conjunto e vão dar vida. Deus vai dar vida a essa ida do solo, aqui chamado de dragão, e as trevas vai dar corpo, vai vestir lado, né? Para tu ver que vai dar um corpo aí, vai formar do pó e vai revestir. Ele é Adão, né, no caso ali, ele é a luz, a parte de Deus, que é a vida, né, que vai fazer esse sopro funcionar aí. Entendeu como é que é? Mas não podia dar ouvido a isso aí. Então, os dois estão em acordo para, com essa índole, ajeitar e dividiu toda a índole. Em tudo que é animal que você vê, era uma índole só dividida. Isso é o que eu vejo. Isso, entendeu? Aí você vê animal de toda espécie, desde o inseto até chegar ao ser humano vestido. Entendeu? E a luz é a vida, essa é a árvore de vida, com a índole da justiça e verdade, que está dentro de tudo e não condena, não julga com condenação. É isso que tem que entender. Agora, a lei do pecado é essa que Paulo diz. Então, a lei do pecado é que traz a condenação. Aí, se o cara se diz, e justamente está na carne, corpo de pecado, que aí que acontece? Aí aceita que Deus destrói. E Deus de quem? Porque cada um tem o seu. Igual está lá bem claro, o Deus de Abraão, o Deus de Jacó, o Deus lá de Israel, o Deus dos Hebreus, o Deus de fulano e tal. Quando alguém falava, meu Deus, ó, Davi mesmo, quando fala, o Deus lá de fulano, né, o meu Deus, ó. Então, e um só sobre todos. Esse seria o eterno. Mas aí confundem, põem o da história como se fosse o eterno. Aí erram. É isso que eu tento chamar a atenção, mas isso se aborrece, as pessoas se aborrecem comigo. Eu não estou falando nada demais, eu estou falando para acordar, para não, né? Para não pecar contra o real, o Deus vivo, o real, né? Que dá vida a tudo. Ele é essa árvore de vida, entendeu? Dentro de tudo. Aí o cara dentro de nada, não tem. Como não? Está tudo vivo aí, as árvores, as pessoas.
Né? Então agora o que acontece? Então o Adão aí é essa vida e tal, e deu ouvido e tal. Né? E eu agora já nem sei onde eu estava agora falando antes. Assim, está falando sobre, né, o rapaz então sobre a graça. Então ele quer dizer que a lei, né, lá agora está na graça, mas não sabe que a lei é essa, a lei de pecado, a lei de morte. Que justamente eu puxei o assunto lá, né, de Adão, o tombo dele é esse. Essa lei aí, a lei de morte, né? E Paulo diz então que, em Romanos 8, 2, então ele diz o quê? Que em Jesus tem a lei do Espírito de vida, ó. E foi essa que livrou ele da lei da carne, né? Lei do pecado da morte. Ó, lei da morte. Quem deu a lei, certa lei que está dentro de cada um? Essa que deu a mulher. Quem deu? É a lei da morte. Entendeu? É a lei que leva à morte, não tem jeito. E depois você vai usar isso como? Né? Se toda vez que você for falar não presta atenção, vai a contra a Deus, vai dar morte para Deus. Ah, Deus matou lá, é isso aí, vai fazer isso contigo. Vai te matar, vai pegar todos que erraram. Ele não julga assim não. A vida dá vida. Deu vida até as trevas. Não existe treva sem vida. Não existe o mal, nem dragão, nem coisa alguma sem vida. É isso que vocês têm que entender. E a vida julga? Não, a vida tenta corrigir. Se não tiver outro jeito, aí qual é a ira do Deus vivo? É destruição? Se ele não se agrada da ira do homem, porque é má, ó, do homem morto aí, é porque é má. Então qual é a ira dele? É má? Não, a ira dele é botar tudo em seu devido lugar, doa quem doer. Isso que é o certo, que eu sei que vai ser assim. Então não adianta. Então aí eu falo, rapaz, então você vai ficar errado. Agora, sobre o outro que falava do mandamento, ele, tem que seguir o mandamento. O mandamento não tem esse negócio de graça não, né? Vamos botar aí. Tem que seguir a lei. Eu falei, não, você está certo. É lá porque a graça é justamente sobre derruba a lei com a lei de pecado e de morte, da qual é herdada de Adão. É isso que Paulo está falando. Mas o mandamento e lei ele diz o que? É santo. Por quê? Porque agora é outra coisa. Aí, eu não sei se é em Romanos de 1 em diante, aí que vem dolorido para quem guarda os mandamentos. Por quê? Se guarda os mandamentos e observa realmente, não vai pecar nunca contra Deus, vai dizer que Deus mata. Se ele te deu o mandamento, não matarás, tu acha que ele vai fazer isso? Então o Deus de quem está seguindo? De quais sábios, né, que entrou para enganar? Qual profeta? Está entendendo? E falou a respeito de quem? De que são 12 tribos, vamos botar assim. E tem mais outras tribos no mundo, vamos botar assim. Então de que Deus estão falando? O Deus daquele povo que está seguindo. Se um povo tem um procedimento, um profeta pode falar do Deus daquele povo. É o Deus que ele está vendo que, se não está procedendo bem, ele vai apontar que Deus é. O teu Deus é assim, assim. E ele luta por vocês e se não coisa, ele te mata aí e tal, destrói, porque essa é a tendência. É o Deus homem. Entendeu? Por isso que está escrito também Deus da terra, Deus do céu. Deus, vai por aí fora. Então, aí o mandamento, o cara fala, mas é porque Deus destrói mesmo. Eu falei, cara, você não adianta, né? Você não guarda o mandamento? Não diz lá no matarás? Aí ele sim, eu falei, então por que você está dizendo que Deus vai mandar isso, mandar aquilo para destruir, rapaz? Não é o próprio mal? Esse é o Deus que você está querendo, é o próprio mal. Ele é quem faz isso. A vida não faz isso. E nele mesmo a vida tem que estar nele. Está entendendo? Que não julga, não condena, não discrimina se é animal limpo ou animal impuro, nada disso. Ele quer nada, eu falei, então tá certo, você. Lá o Senhor diz que, né, se arrepende de ter feito homem. Esse é o Deus o eterno? Não. Claro que não, isso é uma história e mostrando que seria dois lados aí. Um que tem o domínio do material, que surge na natureza, né? E Deus da vida. Esse que é o problema. Então, aí ele se arrepende de ter feito o homem material, que veste o homem de Deus. E o homem material, justamente, desencaminhou o homem de dentro.
Tanto é que Jesus diz, ó, o que entra pela boca do homem, qual? O natural. Não ofende o homem, qual? O de dentro. Entendeu? Aí o cara vê e fala assim, ah, então toma veneno que eu quero ver. Ele não entendeu. Claro que o de fora vai morrer, o de dentro não. Morrer assim, para sempre. O de dentro morreu sim. É, justamente dando ouvido, aí passa a seguir outro corpo, aí fica como, né, se fazendo carne, fica como uma carne morta, mesmo ele dando vida a isso. Então repare como é que é. Aí eu falei pro cara, então aí essas coisas que o Senhor ia fazer, destruir, chegou perante a Deus. Aí Deus fez o quê? Deus pega isso aí como uma carta, vou botar assim para você entender. Chegou perante a mim, né? Chegou perante a minha face. Então é como uma carta, ele vai chegar para nós, não é? Ó, vai abrir essa carta, você só está fazendo assim que é para vocês entenderem. Aí ele abre a carta e começa a ler para nós, não é? Ó, chegou perante mim aqui, ó. É, o pecado do homem cresceu tanto e tal, então eu vou destruir toda a alma vivente. Ó, isso é o que chegou perante ele. Ele diz, eu vou destruir. Porque se na carta está dizendo eu vou, ele tem que ler o que chegou perante ele. Então, se não prestar atenção nisso, vão pecar contra Deus toda a vida. Entendeu? E vão ensinar errado. Aí vocês vão bater lá em, eu acho que é Romanos 1 em diante. Aí vocês vão ser chamados a atenção por Paulo pesadamente. Eu não gosto nem de ler aquilo ali. É muito pesado para, né, para quem se acha seguidor da lei, né? Aí o que acontece? Então aí Deus dá uma pausa e dá a medida da arca, né, contrariando o que o Senhor lá tinha prometido, que ia destruir todas as almas, tudo. Então, mas Deus interviu. Noé andava, né, com Deus também, fazendo, né, as coisas boas, justiça e tal, não condenando, não julgando. Então, que é difícil para o ser humano, o que é que acontece? Então aí Deus quebra esse destruir todas as almas. Não, aí ele separou, deu a medida da arca e tal, salva um, quebrando esse, né, o que o Senhor vai fazer por inteiro. Aí o que acontece? Aí, depois da medida da arca, ele volta à leitura do que chegou perante ele, porque eu enviarei, né, o dilúvio e tal. Então, está mais de que claro que Deus não destruiu na época de Noé. E aí eu falei, você guarda mandamento para quê? Não era para observar o mandamento? Não é através do mandamento que você vai saber quem é Deus? É não julgar, não condenar, não levantar falso. O mandamento está tudo lá para você realmente se achegar a Deus, porque se estão na lei de pecado e de morte, então, dentro, naturalmente, dentro de si, como é que vão entender o que é justiça real? Aí tem o mandamento para servir. Até Paulo fala a respeito disso. Ele achava que o mandamento era uma coisa, e depois ele viu que era outra. Olha só. Só é procurar direitinho, eu não lembro qual o capítulo, mas eu já li isso. Entendeu? Aí o que acontece? Aí vem o dilúvio e tal. E quando Deus manda levar os animais, né? Para levar cada casal de animal e botar na arca, não é? Tal, você coloca lá na arca e tal. Isso aí eram os animais de estimação dele. Agora o que não era, aí esse Deus fez entrar na arca, né? As aves e tal. Que não é o mundo. Muita gente diz, é o mundo todo. É claro que não foi assim, né? É claro que não é, mas ele quer, as pessoas dizem que são, o mundo todo sim, com certeza, tudo está certo. Então a arca tinha que ser, não sei que tamanho, porque animais que tem em país aí não tem no outro. E esse estava na arca onde, né? E vai por aí fora, tudo bem. Aqui está dando uma travada, agora voltou. Então o que acontece? Aí o amigo, então, ele começou a, né, ter uma ideia. E ele falou, rapaz, sabe que tem sentido? Eu falei, se tem sentido? Claro que é mais do que correto, que isso chegou perante Deus. Deus não é destruidor, rapaz. Isso você tem que entender. Agora, se você ficar na lei você ficar na lei de morte, que é a morte de Adão, aí você, mesmo tendo um mandamento, não vai saber julgar, é para guardar, mas observar e tudo ser feito através do mandamento. Se você fizer tudo através do mandamento, isso é que é usar o mandamento. Se tu fizer tudo dentro do mandamento, Deus
pensa assim, Deus mostrou, epa, esse aí não é o meu. Esse é de quem então? Esse aí é lá de é Deus dos Hebreus, ou Deus de Israel, ou Deus de outros, né? Ou de Davi, ou Deus de. Então é assim. Então esse não é o meu. É o que eu falo sempre, esse não é o meu. O que eu conheço não é assim. O que eu conheço é vida. Onde tocar, vive. Nem querendo matar, pode. É a única coisa. O único poder que ele não tem é esse. O poder maior é da vida tudo. Ele não se importa. Agora, as pessoas e tudo que está vivo é que procure a se encaixar nela para durar mais. É por isso que vem muitos conselhos, ó, proceda bem para que teus dias durem mais. São palavras carnais, para ensinamento para a carne, e uma vez que a mente se fez carne. Está na morte, então, olha, para que dure mais e tal, esse corpinho que você está agora, é assim, até que você volte para o seu. Mas você está gostando desse? Então, para você durar mais, então proceda bem e tal, né? E tal. E é isso, essas coisas não é tão difícil, é tão simples, eu acho, na minha opinião. O ensinamento é tão simples, é porque eu não sei ler direito, mas a vontade era dar capítulo por capítulo para vocês. Eu ia gostar, porque ia mostrar muita coisa que não está batendo. Os caras, os amigos estão ensinando, os irmãos, muitos irmãos estão ensinando, mas eu não sei por qual motivo concorda que Deus é destruidor, mata, tal. Eu não sei por qual motivo, né? Quer dizer, até sei, mas se eu for falar, aí vai se aborrecer. Mas tudo bem, mas vão acordar, porque se crê em Jesus, aí vai saber disso aqui, ó. Vou para o meu Pai, o vosso Pai. Então, quem é você? É material? Você diz que é. A sua material é mesmo? Não viu que Jesus apareceu para pôr lá luz? É luz. E por que eu digo que tem certeza disso? Porque eu passei pela mesma experiência. É isso que eu não queria falar há muito tempo. E falei lá quando eu contei a história de criança e depois contei que eu tive fora. Entendeu? É a realidade mesmo. É coisa de instante. Por isso que todos vocês é tipo um arrebatamento de instante. É dentro de si mesmo, encarnado. Você não vai para lugar nenhum. Fora daqui não. Apenas a mentalidade é como se transferir de um ponto para o outro. Entendeu? Porque você tem que saber que a sua consciência, você sendo espírito, o corpo de luz, igual você, Paulo viu Jesus lá. Então essa mentalidade é a mentalidade da qual usa o material. É como se o material fosse uma máquina. Aí ele está ali, ó, usando o cérebro, material e tal. É só que ele se fez como material. Aí pegou ainda o material, fica ali e tal. O cara pode criar qualquer coisa por cérebro. Ele vai atingir o cérebro humano. E daí? Mas não vai atingir o cérebro da luz. Está entendendo? Porque ele vai meter um virtual, uma energia, não adianta nada. Pode até dominar, né, a mentalidade carnal, quer dizer, tomar a frente da vida. A vida não vai nem se importar com isso. Se danificar a mente, ele sai fora e vai embora. Eu quero ver como é que você vai agir agora para fazer esse corpo funcionar, respirar. Quer dizer, aí você vai ter um corpo, mente viva, corpo todo intacto, tudo perfeito, mas não vai funcionar. Porque tem um motorista aí dentro. É assim que tem, entendeu? Por exemplo, eu me conheço, estou dentro desse corpo aqui, eu sou eu o motorista dele. Se danificar ele, eu saio fora, claro. Como é que eu vou ficar, né? Eu vou lá pro pai, fico com o pai. Entendeu? Fica unido, não tem lugar bonito igual as pessoas pensam. Não. O melhor lugar de viver assim bonito era aqui. Né? Se você não der ouvido às coisas ruins. É o melhor lugar do mundo. Né? Que aí você vai se lidar com o material. Lá você não lida com o material, você vai ficar junto ao pai e acabou, meu irmão. Lá não tem erro, não adianta. Entendeu? Tá bom, eu vou. Eu sempre conversando assim, né? Você dá para aproveitar alguma coisa, é claro. Eu sempre falo algumas coisas e dá para aproveitar. Às vezes as pessoas não estão muito, quer dizer, não estão preparadas para ouvir certas coisas. Aí vai falar esse cara aí, sei lá, entendeu? Mas eu tô a favor de quê? A favor do verdadeiro Pai, né? Do verdadeiro Deus. E por isso que ainda já falei, né? Tem que saber o que é Deus, por isso que eu digo, tem que saber. Que é o Deus de um, o Deus de outro, e as pessoas juntam tudo como se fosse o único.
Aí você diz, ah, mas Deus é um só, eu acabei de falar, né, antes. Deus é um só, Francisco é um só, já falei em outros vídeos. Ah, não, mas tem muitos Francisco. Não, tem muita pessoa chamada Francisco, assim como tem muitos. Lá cada um chamou o que acha que é o pai, ou que, segundo a sua mentalidade, é seu Deus, é Deus. O nome é um só. Entendeu? Mas aí tanto faz nas trevas como na luz, aí uma porção é chamada Deus. E agora? Esse é que é o problema. Que é nome da consciência, ainda tem essa. Entendeu? É o nome da consciência. Aí serve para o Pai, serve para você, serve para o que você acha que é e vai por aí fora. Mas aí tem que ter justiça. Por isso existe um mandamento. Seguir mandamento não é seguir assim do jeito que as pessoas pensam. E sim ter ele dentro de si. Para quando, isso assim, assim, aí você, o mandamento diz assim, assim, não pode, isso aí não pode. Ah, Deus matou, opa, pera aí, o mandamento diz aqui não matarás. Esse aí não. Então não é, esse aí não é. Esse Deus aí está usando nome, mas não. Está se fazendo como de luz, mas não é. Ah, mas esse aqui então aí Deus vai vir e tal, vai destruir da cada um. Quem falou isso? O mandamento aqui diz que não é assim. O mandamento diz, não acusa, não matarás e tal, não adulterarás. Adulterará tudo. Como? Até a ordem. Adão lá fez o quê? Adulterou. Né? Se prostituiu, vamos botar assim, com a conversa da mulher. Não foi com a mulher, mas com o papo do qual ela recebeu aquela astúcia. Então, aí pela astúcia o que acontece? Aí ele se prostitui. E ali aquele segredo, né, a árvore está no meio, todo mundo condena a serpente de fora e fica a favor da de dentro, da qual vem do solo, do que é o solo do mar, considerado o grande dragão que ergueu do mar, e muitos ergueu da terra. Por quê? Porque agora o solo do lado de fora recebe o nome terra e forma o homem cai e tal, e agora se torna um que se levanta da terra, aqueles que não têm juízo. E são dois, nasceu o quê? Caim né, e Abel, filho da graça. E Caim, filho do pecado que eles praticaram. Então quem se levanta, né? O dragão se levanta da terra. Um se levanta do mar, porque é o próprio que foi chamado terra. E o outro. Então, é modo de falar, entendeu? Para as pessoas entender a quem ele está falando lá, né? Mostrando que engana o mundo, pregou um Deus. Aí você tem que prestar atenção para não pecar contra esse Deus vivo que é vida. É isso, é coisa simples, entendeu? Vamos chegar lá, aí você vai começar a entender realmente a escritura como ela é. Tem que tomar cuidado, na minha opinião, né? Eu não tenho estudo, mas olha pela justiça que não vai ter erro. Não tem erro não. Onde tiver coisa, é igual uma vez eu vi um pastor dizer sempre, nós somos cabeça, mas não somos cauda. Daí uma vez eu mandei uma carta para ele estava dando um livrinho, aí quem mandar aí a carta tal, aí eu peguei o certo tal, mandei, só que eu mandei assim para ele, eu falei, amigo, você disse que é cabeça e não é cauda, e pode a cauda e a cabeça estar fora do corpo? Para aprender, porque são pegadinhas para a pessoa, aí a pessoa pega isso para si, o que ele está se dizendo que é? Uma serpente. Mas tudo bem, se for a serpente do campo, se for aquela, está tudo bem, porque aquela foi a favor da vida. Era mais esperta e ninguém podia enganar ela. E a mulher trocou a ordem, né, levou a ordem da árvore do bem e do mal, ela tira e bota para o meio. Lá, a obra de Deus, ninguém pode arrancar a árvore da vida do meio. Quem come dela vive eternamente. E Deus nunca deu essa ordem para não comer do meio. Não comer do bem e do mal. E ela tira a ordem, então, todo mundo guardou isso, não comer do bem nosso, no dia dela, aí eu só guardei esse pedaço melhor. Certamente morrerá se comer, mas qual árvore? Esqueceram. Que aí vem aquele rio com pedra preciosa, entendeu? Que ali era como se fosse a cidade, uma cidade santa, né? Vamos botar assim. E aí eles se engrandeceram, se olharam para essas pedras e esqueceram da árvore da vida, saíram da cidade, vamos botar assim. Do outro lado começa uma família,
né? E aí pecam, cai de vez, é expulso logo do todo, vai para a presença de outro Senhor. Esse é que é o problema. E aí a promessa da volta é essa, é vocês voltar para essa cidade, entendeu? Que vai representar, né, a pessoa está viva mentalmente para a justiça, nunca pecar contra Deus, entendeu? Se alguém disser Deus mata, então não é esse, porque o Deus não tem duas palavras, te dou o mandamento, não mata, aí eu mato, não mente, eu minto, não acusar, vou acusar todo mundo e vou julgar com condenação, não me agrada do homem, da ira do homem, aí a minha ira tem que ser má, está entendendo? Está entendendo? Na época de Noé foi Deus que destruiu, ele disse, eu vou destruir, mas você entendeu antes que ele falou? Chegou perante mim e lá você esqueceu que leu antes, que é o Senhor quem se arrepende. E o que é que esqueceram também? Não está escrito que Deus não é homem para se arrepender? Então é a história de homem. A história que testa, entendeu? E são testadores. Aí vê que todo mundo está morto e se aproveita disso e vai por aí fora. Isso é meu modo de falar, já que usei, tá vendo? Para tu ver. O homem está sempre errando, porque na transição entre a vida e a morte, eu estou acordando, né, para a vida, que vocês também. Então temos que tomar cuidado para não errar. Mas mesmo assim a gente vai errar. Mas pelo menos vamos lutar para não errar. Errar contra Deus, até contra o nosso irmão, claro. Às vezes a gente fica bravo porque a gente está vendo que não está legal, mas aí a gente erra também. Que aí a gente julga o irmão já está. Porque o irmão também está julgando. Ele quer obrigar a dizer que você está errado, e olha, está vendo, se você ainda não viu, não, mas ele não está vendo, esse que é o problema. Aí quando começa a falar, a verdade toca na pessoa, ela gagueja. Aí ela dá aquela freada, eu vi a verdade ali, mas aí ele faz o possível para não levar à frente essa verdade, ele não dá ouvido que chegou na mente dele. Aí ele volta o assunto da escritura do qual ele quer levar até o fim. Está entendendo? Aí entra naquele sentido de condenação, que Deus vai destruir, que tal, e vai por aí afora. Se Deus quisesse destruir, destruir o diabo, não sei o quê. Se Deus quisesse fazer isso, é só sair dele, porque Deus é vida em tudo. Não há diabo, não há morte, não há capeta, não há dragão, não há nada disso sem essa vida que faz viver. Porque no termo de vida, sabedoria, aí nem vida. Sem a vida, entendeu? Nem a vida, quer dizer, a sabedoria, porque o Pai é esse ser vivo que dá vida. Então, quando se fala nem a vida, quer dizer, nem a sabedoria. Está entendendo? Vai por aí fora. Tá bom, 38, já fui longe demais. Eu só faço vídeo assim, mas eu vou ter que aprender a fazer diferente. Eu só vou conversando e vai dando essa zebra. Talvez diminua, talvez não mexa. Eu sempre falo que vou mexer e não mexo. Um prazer aí, Deus abençoe todos vocês. Eu sempre falo no Pai Celestial, que esse seria sobre todos. E para mim é como se fosse todo o universo, tudo, ele auto se dividiu, é assim. E tudo está nele, foi feito nele, para ele. E é vida, ele não condena, não faz nada disso. Tá entendendo? Valeu aí.